Hoje, aqui no Semi Cuidar, nós vamos falar sobre articulação do quadril. E o Zé vai me ajudar hoje a falar sobre essa articulação tão importante para o nosso corpo e que muitas vezes surgem dores, aparecem desconfortos nessa região, principalmente com o passar dos anos, que você muitas vezes não sabe como resolver. Hoje a gente vai aprender como é essa articulação, como ela funciona e o que a gente pode fazer para resolver as suas dores. Ainda não curtiu o vídeo, né? Então aproveite esse momento e vai lá, curte, se inscreve e comenta se você tem alguma dor no quadril que eu posso te ajudar. Então, gente, meu quadril. O quadril ele é formado então por dois ossos, é a articulação formada pela união dos ossos fêmur, através da cabeça do fêmur, essa aqui, e ela junta o osso da bacia, né, através dessa concavidade que se chama acetábulo. Então é uma relação, eu digo que essa é a articulação mais linda do corpo, porque ela reúne duas características que é muito difícil ter em qualquer outra articulação, que é a estabilidade. Então é uma articulação muito estável, é muito difícil tirar do lugar, né, fazer uma luxação. Ao mesmo tempo, essa articulação ela possibilita uma grande amplitude de movimentos. Então, o quadril ele tem várias possibilidades. Ele movimenta para frente e para trás, fazendo os movimentos de flexão e extensão. Ele faz o movimento de abrir, né? Então, de abdução, que a gente chama, e adução para fechar. E ele também faz movimentos de rotação. Então, eu consigo, através dos movimentos de rotação, girar a minha perna. Vocês vejam que o encaixezinho, né, onde encaixa a bolinha ali, nosso encaixe, ele é uma estrutura óssea, mas ele também tem um lábio cartilaginoso que aumenta esse encaixe da articulação. Isso faz com que essa estabilidade ela aumente e possibilita com que tenha maior amplitude, maior movimento com estabilidade. Agora, olhando aqui, ó, o nosso fêmur, o osso da perna, tá? Então, o fêmur, vocês podem ver que essa região onde encaixa no quadril, né? Ela é redondinha, uma bolinha, e aqui a gente tem o colo do fêmur, que é mais estreitinho. Essa região da cabeça do fêmur, ela é alimentada, a alimentação dela vem por aqui, para cá. Então, o idoso, normalmente essa região do colo do fêmur, ela vai degenerando com o passar do tempo. Como ela vai degenerando, é muito fácil acontecer fraturas por quedas em idosos. E isso vai fazer com que acabe a alimentação, porque quebrando, vai quebrar também as artérias que alimentam a cabeça do fêmur. Então, por isso que fraturas de fêmur em idosos são tão perigosas, porque não vai recuperar. A articulação do quadril, ela influencia e ela é influenciada pelo movimento das outras articulações, principalmente as mais próximas, joelho e coluna lombar e a região sacral, que é esse finalzinho da coluna aqui. Então, quando eu tenho uma limitação, ou seja, diminui o movimento do meu quadril, né? Com o passar dos anos a gente nem nota muitas vezes alguma artrite, alguma coisa, faz com que diminua ou mesmo o desuso, né? Quando a gente não faz os movimentos, não exercita, essa articulação ela vai perdendo o movimento. Só que para eu conseguir fazer meus movimentos de vida diária, me abaixar, me levantar, enfim, eu preciso do movimento, que não está acontecendo. Aí o que vai acontecer? Para eu me abaixar, por exemplo, se eu não consigo flexionar, se eu não consigo dobrar o meu quadril plenamente, não consigo fazer uma rotação, né, para o movimento de agachar, quem vai sofrer mais vai ser o joelho, mas principalmente a minha coluna. A minha coluna lombar, ela vai sofrer muito porque ela é que vai ter que dobrar por conta da falta de mobilidade no meu quadril. Então, acaba acontecendo muitas dores na coluna em função de falta de mobilidade no quadril. E outra coisa, a inervação do meu quadril, quem inerva, quem dá sensibilidade para o meu quadril,
Essa inervação ela vem da coluna lombar e sacral. Então, se eu tenho uma alteração na coluna lombar e sacral, eu vou ter dor na região de trás do meu quadril, que é bem comum, né? Todo mundo já conhece que quando o ciático tá atacando, né? Como as pessoas costumam dizer, a dor é na região glútea, na região posterior do quadril. E normalmente ela não está associada diretamente a uma patologia do quadril, mas sim da coluna lombar ou sacral. Essa mesma inervação do quadril, gente, ela vai para o joelho também. Ela vai, são os mesmos nervos que vão estar inervando a região do joelho, perna e pé. Então, pode acontecer também de uma dor que acontece no quadril, uma lesão no quadril, também referir dor no joelho. Então, quando a pessoa tem uma dor no joelho, a gente tem que avaliar bem, o profissional vai avaliar para ver se a dor ela realmente é no joelho ou ela é no quadril, ou ela também pode ser na coluna. Então, é bem importante a gente fazer uma boa avaliação antes de iniciar um tratamento qualquer. Então, vamos falar das dores, as dores que surgem no quadril. Quais as causas possíveis para essas dores? Então, a dor ela pode acontecer por uma alteração neurológica, como eu já falei, né, que uma compressão em algum nervo que saia da coluna lombar baixa, principalmente, ela vai provocar dor na região do quadril. Quando nós temos também o desempenho muscular, porque são inúmeros músculos que hoje eu nem vou citar, né, que perpassam pela articulação do quadril. Quando tem algum desses músculos que está com alguma lesão, alguma dificuldade, que essa lesão pode ser por uso repetitivo, pode acontecer alguma alteração postural por desuso. Então, principalmente, gente, o glúteo médio, que é um rotador externo, ele faz um movimento de rotação externa do quadril, é muito comum esse músculo enfraquecer por desuso. E quando ele enfraquece, a minha perna ela vai girar para dentro, eu vou ficar com a perninha girada para dentro. Então, o joelho vai ficar olhando para dentro também. Imaginem que o joelho é um olhinho, né? E ele vai ficar viradinho para dentro, o pé vai acabar tendo também alteração. Quando nós temos uma deficiência de mobilidade, ou seja, não está movimentando plenamente alguma das articulações, ou coluna, ou sacroiliaca, quadril, joelho, ou mesmo até o tornozelo, eu vou ter uma deficiência da mobilidade. Isso vai acabar acarretando alguns outros problemas, como por exemplo, bursites, faceites, também acontece uma faceite plantar, que pode ser proveniente de uma deficiência de mobilidade no quadril. Pode acontecer também uma deficiência de equilíbrio, que envolve todo o sistema muscular, neurológico, do sistema nervoso central, labiríntico também, que é aquela parte do labirinto do ouvido, que podem afetar o equilíbrio. Então, pessoas idosas com mais de 65 anos, normalmente as estatísticas é que 25 a 35% das pessoas têm pelo menos uma queda por ano relacionada a déficit de equilíbrio. E para tratar então esse déficit de equilíbrio, a gente vai avaliar questões de força, se eu realmente tenho força, se eu tenho uma boa mobilidade, porque normalmente a pessoa que tem um déficit de equilíbrio, ela está faltando movimento, então no deslizar ou no tropeçar, ela não consegue jogar o peso dela para o outro lado para equilibrar, ela está muito durona, né? Então ela acaba caindo em função disso. E também falta força para conseguir segurar o peso e todas as outras questões, isso tem que ser avaliado para ver quais são as principais causas desse déficit de equilíbrio. O que pode gerar dor também no nosso quadril, no quadril do Zé aqui, são algumas inflamações, por exemplo, artrites, que são inflamações dentro da articulação, né? Dentro da articulação do quadril, no nosso caso, que vão acabar fazendo uma distensão da cápsula articular e vai provocar muita dor. O que mais acaba causando dores, principalmente em pessoas mais jovens, quero dizer, cerca de 40, 50 anos, são as alterações posturais. Então, o quadril, ele afeta diretamente a postura do indivíduo, ele é afetado também pela postura e ele vai acabar
dividindo a força do peso em dois. Aquela força do peso que vem, ela vai ser dividida em dois, e essa deficiência de postura acaba alterando essas relações de força, o que também pode provocar um desgaste precoce nas articulações, não só do quadril, mas também do joelho e da coluna. Finalmente, nós vamos falar sobre os cuidados com a nossa articulação do quadril, para que a gente consiga organizar a nossa postura, para que ela esteja em equilíbrio e para que a gente não venha desenvolver essas artroses, artrites, bursites e outros tantos males que acometem essa articulação, que é tão importante para que nós possamos caminhar, para que nós tenhamos uma postura adequada. Primeiro cuidado, então, mantenha-se ativo. É muito importante que nós tenhamos força muscular, e força muscular nós só conseguimos desenvolver conforme nós realizamos movimento. Então, caminhadas são muito importantes, todo tipo de exercício, musculação, o próprio pilates que nós fazemos, né? São exercícios muito importantes para que você consiga manter sua musculatura ativa. O segundo cuidado que nós temos que ter é com a mobilidade. Sim, eu preciso manter uma mobilidade no meu quadril. Eu não percebo, mas eu acabo perdendo essa mobilidade, principalmente o movimento de rotação externa, que é levar o joelho para fora. E a gente sempre fala de conseguir cruzar a perna, né, gente? A gente sempre fala desse movimento porque é um movimento onde eu tenho flexão, rotação, tudo ao mesmo tempo, e uma abdução. Então, se eu consigo fazer esse movimento de cruzar a perna, normalmente eu tenho uma boa flexibilidade ainda do meu quadril. Então, atentem para isso. Quando for experimentar cruzar a perna, verifica, eu estou conseguindo cruzar bem, será que eu já estou com dificuldade, dói o meu quadril para manter essa posição por um tempinho? Então, se observe, se olhe, se cuide. Observar sempre a sua postura é um outro cuidado que você precisa ter, porque se eu tenho uma postura que eu percebo nitidamente que eu tenho uma coluna torta, né, eu tenho um bumbum mais para dentro ou muito empinado o bumbum, né, são posturas que a gente percebe que são diferentes do comum. E normalmente, antes que apareçam os problemas, a gente consegue equilibrar essa postura, a gente consegue reverter esse problema e evitar que venha a surgir problemas no futuro. Se você já tem alguma dor na região do quadril, é bom fazer uma avaliação com um profissional da área, um médico e também um fisioterapeuta. Porque se você tem alguma dor, você vai precisar fazer algum exame para saber exatamente a causa dessa dor. Como eu já mencionei, podem ser muitas as causas de dores no quadril, e é importante a gente saber exatamente a causa para que a gente consiga tratar a raiz do problema. Na quarta-feira, então, nós vamos passar 2 exercícios para que você consiga cuidar melhor do seu quadril, prevenir dores e se manter forte e ativo. Até quarta, então, pessoal! Sem Me Cuidar, o seu canal de exercício e qualidade de vida.